Oi pessoal, aqui é a professora Franciele para o canal Biologando e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as células procarióticas e eucarióticas. Bem, então a célula é um assunto que é importante para qualquer estudante porque a célula é a unidade fundamental de qualquer ser vivo e nós precisamos pelo menos conhecer a estrutura básica então das nossas células. Quanto à célula procariótica, a célula procariótica é a célula pró, de primeira, aquela célula primitiva. E ela não tem ainda o que a gente chama de um núcleo verdadeiro, que é aquele núcleo delimitado por uma membrana. Então aqui, a primeira coisa que a gente observa é que o DNA, que é o material genético da célula, ele se encontra espalhado dentro do citoplasma. Então, nós vemos aqui o DNA, material genético, e ele não está envolvido por uma membrana. Então, a célula procariótica, ela não apresenta nem o envoltório nuclear e nem o sistema de endomembranas que a gente fala, ou seja, as organelas envoltas por membrana. Mas o que tem uma célula procariótica? E quem seria um exemplo de um ser, que a gente chama de procarioto? Então, as bactérias são os indivíduos que têm essa célula procariótica. E o que a gente pode observar? Bem, vamos observar então de fora para dentro. Então, de fora para dentro, nós temos o quê? Uma parede celular. Essa parede celular que vocês estão observando aqui, ela é uma parede celular que protege a célula bacteriana, que é a célula procariótica, mas ela não tem a mesma composição química que a parede celular das células vegetais. Algumas estruturas podem não ser comuns para todas as células procarióticas, como por exemplo, as fímbrias, que a gente está vendo aqui, parece um monte de pelinhos em volta, que servem para adesão dessa bactéria em algum substrato. E aqui a gente consegue ver flagelo. Nem todas têm também, porque depende do ambiente e depende da locomoção. Bom, o que mais que a gente consegue identificar aqui na nossa célula procariótica? Aqui nós temos um esquema de um plasmídio. O plasmídio é um segmento de DNA extra que algumas bactérias têm, que tem genes que são principalmente responsáveis pela virulência dessa bactéria, às vezes resistência a antibióticos, por exemplo. Então, é um DNA como se fosse assim, complementar, não é o DNA principal. Aqui nós temos então a membrana plasmática, que delimita essa célula bacteriana e faz então o transporte de tudo que vai entrar ou sair dessa célula. Nós temos aqui o citosol, o citoplasma, todo o espaço que é do interior dessa célula bacteriana. E aqui nós temos então os ribossomos, que quando estão livres, a gente usa o termo ribossomo, ou polissomos, quando eles estão unidos, por exemplo, podem estar lendo algum tipo de RNA mensageiro, tá ok? Aqui nesse exemplar, dá para ver que a membrana ela pode fazer algumas invaginações, tá? E nesse caso aqui, a gente tem uma estrutura invaginante que é o mesossomo. O mesossomo ele vai ter enzimas respiratórias para que essa bactéria então possa fazer respiração, mas o mesossomo não é uma mitocôndria, tá ok? Bem, quanto aos envoltórios, aqui a gente consegue observar que eu tenho membrana externa, espaço periplasmático, a membrana plasmática, a parede celular, e aí a gente fala, nossa, parece muito confuso. Mas nem todas as bactérias elas vão apresentar toda essa estrutura, Algumas só vão apresentar, por exemplo, a parede e a membrana. Então, dependendo do tipo de bactéria, se ela for virulenta, dependendo do ambiente que ela vive, ela pode ter ainda alguma estrutura gelatinosa para que esteja presente. Mas para a gente focar, então,
nas estruturas básicas que nós precisamos saber, o que nós temos que guardar da estrutura da célula bacteriana? Que ela tem uma parede celular, que não tem a mesma composição química da célula vegetal. Nós temos uma membrana, que pode fazer invaginações, no caso do mesossomo, para as enzimas respiratórias. E muito importante a questão de que ela tem o DNA livre, então não temos um envoltório nuclear. Observando uma célula eucariótica, o que a gente já consegue ver? Bom, bem diferente, né? Uma série de estruturas. Então aqui eu não vejo, nesse exemplo, uma parede, vejo a membrana plasmática. Então essa membrana plasmática, ela está delimitando a célula. Como não tem a parede, se trata então de uma célula eucariótica animal. Eu posso observar isso, né, pela ausência da parede, posso observar isso pelo par de centríolos que tem nas células animais e não tem nas células vegetais. Então, é característico. E posso observar também mais alguma coisa aqui, que eu não vejo um vacúolo grande, tá? Dentro desse citoplasma. Então, por isso essa é uma célula animal. Então, aqui a gente vê o DNA, ó, já enovelado, né, chamado de cromatina, dentro da estrutura nuclear, que já tem membrana, ó, verdadeiro, né? Então, aqui a gente já tem uma membrana verdadeira. Temos, então, a cromatina dentro da estrutura do núcleo e a gente pode ver que tem poros, né, para o trânsito entre núcleo e citoplasma. Essa minha membrana plasmática é contínua com uma organela, que já faz parte daquele sistema de endomembranas que não tem lá nas bactérias, que é o retículo endoplasmático, que tem uma porção rugosa, envolvida com a síntese de proteínas, e uma porção lisa, envolvida com a síntese de lipídios. Aqui, continuando, né, as estruturas membranosas, eu tenho o aparelho de Golgi ou complexo de Golgi, com cisternas que vão fazer o empacotamento de vesículas, olha, dá para ver as vesículas saindo, para o meio intracelular ou para a exportação. As mitocôndrias são organelas responsáveis pela respiração celular aeróbia e elas também, ó, são envoltas por membrana, fazendo parte do sistema de endomembranas. Aqui eu posso observar que os vacúolos são pequenos, pode ter mais de um, e eu observo também a presença do lisossomo, né, que tem enzimas digestivas, que também é envolto por membrana. Essa minha célula animal, ela ainda tem aqui, ó, o citosol, que tem água, sais minerais, nutrientes, e um citoesqueleto composto por microtúbulos e microfilamentos, que vão dar o formato nesta minha célula. Além aqui, ó, dos ribossomos mergulhados. Então, o centríolo e os ribossomos, eles não são organelas, né? Não são membranosos, tá? Então, são estruturas que a gente tem na célula eucariótica. Bem, e por fim, para a gente poder fazer uma comparação, nós temos aqui uma célula animal básica e uma célula vegetal básica. Qual a diferença que a gente encontra? Então, aqui na célula animal, a gente estava vendo ali no slide anterior, nós tínhamos a membrana. Aqui eu também tenho a membrana, só que externamente a membrana, aqui eu tenho o quê? Uma parede celular. Então, eu tenho a minha parede celular que eu não vejo aqui na célula animal. Que outra diferença eu posso observar? Olha o vacúolo, né? Como eu falei para vocês, aqui o vacúolo é grande porque ele é importante para fazer o equilíbrio osmótico. Outra coisa bem importante que a gente observa é a presença dos plastos, tanto dos cloroplastos, que estão envolvidos no processo de fotossíntese, quanto pode ocorrer os amiloplastos, que são plastos responsáveis
por armazenar reservas para a célula vegetal. Então, aqui, ó, centríolo, só célula animal sendo destacado, e aqui a gente tem o lisossomo com as enzimas digestivas. E aqui no meio, ó, todas essas estruturas são comuns para vegetais e animais. Complexo de Golgi, ó, fazendo secreção, a membrana plasmática que delimita a célula e cuida dos transportes, peroxissomos, que faz desintoxicação celular, o citoplasma, os ribossomos, responsáveis pela síntese de proteína, o núcleo de ambas as células, o nucleolo em ambas as células, onde a gente tem, então, a síntese do RNA ribossômico, principalmente, para compor os ribossomos, retículo endoplasmático rugoso, síntese de proteínas, e retículo endoplasmático liso, para fazer a síntese de lipídios, mitocôndrias relacionados com a respiração celular, e ambas têm o citoesqueleto, responsável pela célula, né, pela estrutura, digamos assim, celular, o ancoramento dessas organelas e também o formato das células. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Até mais!